Shalom, shalom. Vamos lá. Hoje nós estamos, continuando aí, indo para o quarto vídeo sobre o Shabat. A gente fez um terceiro vídeo, mas ficou um pouco comprido, eu não quis continuar e parei. E nós vamos agora para o quarto vídeo, para dar continuidade aí. Ok? João capítulo 9, nós vamos começar lá em João capítulo 9, para você entender melhor. Volta lá, João capítulo 5. Ok, João capítulo 5, já é pular aqui. Vamos lá? Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Yeshua subiu para Jerusalém. Tá? Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Tá? Esse aqui é um outro estudo, eu não vou entrar nele agora, mas é um outro estudo quando fala assim, então um anjo de certo tempo descia ali e movimentava a água. Tá? É um outro estudo. Tá? Aqui está falando de uma outra coisa. Quem é esse anjo? A gente precisa entender isso, porque eles falam, é o anjo que vinha do céu e tal, não tem nada disso, tá? Que é uma outra coisa. A palavra anjo do hebraico, do grego, é ângelos, tá? Quando você pega a palavra ângelos traduzido para português, é um mensageiro. Então, um mensageiro do Senhor vinha e agitava a água. Por exemplo, alguém vai vir à sinagoga hoje trazer uma mensagem. Quem é essa pessoa? No grego, um anjo, um mensageiro. Tá? E essa pessoa então trazia a mensagem, ela é do grego um anjo. Então nem sempre quando a Bíblia fala veio um anjo, está falando de um anjo celestial. Pode ser um ser humano que vem trazer uma mensagem do Senhor. Ok? Esse é um estudo que nós vamos fazer depois, mas só para dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Tá ok? Mas vamos lá. E estava ali o homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Yeshua, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha ao tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. E Yeshua disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era Shabat. Então, alguns dos judeus, quando diz assim, presta atenção, você tem que tomar cuidado, porque diz assim, então os judeus, não é bem assim, é alguns judeus. Lembrando que os discípulos que estão seguindo Yeshua são judeus. Aquela multidão de pessoas que creiam no Mashiach e seguiam Yeshua e cumpriu seus ensinamentos também são judeus. Então quando você fala assim, então os judeus, dá uma sensação que é todo o povo judeu. Não, é alguns judeus. Tá? Então, alguns judeus, porque a tradução aqui está assim, então os judeus, mas não é assim não. Cuidado com essas coisas aí. Então alguns judeus disseram, aquele que tinha sido curado é Shabat, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu e ele disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Yeshua se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Yeshua encontrou-se no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha para você ver. Yeshua está no templo no dia de Shabat, lembra disso. Yeshua cumpre mandamento. E aquele homem foi e anunciou aos judeus, alguns dos judeus, que Yeshua era o que o curava. E por esta causa, alguns judeus perseguiram a Yeshua e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no Shabat. Yeshua lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Opa! Aí a pessoa pega esse texto e fala, tá vendo? Yeshua disse que trabalha no Shabat e eu também vou trabalhar. Opa, cuidado com o que você está falando.
O que é meu pai trabalha no Shabat? Por que aquele homem foi curado? Porque o pai permitiu, através da autoridade do poder que o pai deu a Yeshua, e Yeshua o curou. Então isso é algo que está entre o pai e Yeshua, tem o mesmo sentido, o mesmo propósito. Lembra que fala? O propósito eterno e eu somos um só. Nós somos um só, porque eu e o pai somos um, porque o nosso propósito é um só. Está lá no texto. Então vamos lá. Quando ele fala assim, eu e o pai trabalhamos no Shabat. Gente, presta atenção nisso. O contexto ali é curar alguém, dar vida a alguém. Esse é o trabalho, né? É igual o do médico. O médico trabalha no Shabat e ele não quebra Shabat, porque ele está curando vidas, salvando vidas, ok? Aí você fala, tá vendo? Yeshua trabalha no Shabat, então também vou trabalhar no Shabat. Cuidado, porque Yeshua não está trabalhando para buscar benefício financeiro, porque a Torá não permite isso. A Torá permite você se esforçar para salvar alguém, trabalhar para salvar a vida de alguém. Por exemplo, a gente está vivendo hoje, esse dia que está sendo gravado, está acontecendo, eu não lembro o país, gente, eu vi essa reportagem uma vez, eu achei maravilhoso, vi hoje inclusive, eles estão tirando crianças de dentro de uma caverna, na Indonésia me parece, e aí eles estão salvando aquelas crianças. Aí você fala assim, peraí, mas hoje é Shabat, é dia de cavar buraco para tirar essas crianças lá de dentro, não pode ser feito no outro dia, porque está quebrando as cercas que nós fizemos. Não, tem que fazer no Shabat, porque vocês estão trabalhando para salvar essas crianças, ok? Então essa é a discussão em torno disso aqui. Então não fala assim, então Jesus trabalha no sábado, também vou trabalhar. Eu trabalho porque Jesus trabalhou. Não, não é assim não. Presta atenção no que você está fazendo, porque esse tipo de trabalho aqui que Yeshua está fazendo, a Torá permite. Agora o trabalho para buscar benefício financeiro para você, a Torá não permite não. Deus vai te cobrar isso aí. Tá? Tanto que o Eterno falou, se deixares de buscar os teus interesses no Shabat, chamar o meu dia de deleitoso, se você não buscar as suas próprias palavras no Shabat, mas buscar o Senhor no Shabat, então eu farei com que você seja grande. Está lá em Isaías, né? Nós lemos isso nos estudos anteriores aí. Ok? Então preste atenção, porque o texto está muito claro dizendo essas coisas, só precisa compreender. Se você não entender discussões judaicas em torno do texto, você vai fazer coisas que não pode fazer. João capítulo 9, olha que interessante. E passando Yeshua viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Desculpa, eu estou rindo porque esse texto está todo errado. Mas eu vou explicar para vocês, vamos continuar. E Yeshua respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Hashem. Vamos lá, por que eu estou rindo? Porque o texto não está... Quando você pega o texto original, o texto mais... o grego mais antigo, o texto está assim, Senhor... Esse homem nasceu cego por causa do pecado dos seus pais? E Yeshua responde, não, ele não nasceu cego por causa do pecado dos seus pais. Ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Acabou o texto. Só que as traduções, principalmente de João Ferreira de Almeida, diz assim, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais? Tá, presta atenção. Como que esse camarada vai pecar para nascer cego? Ele é cego de nascença. Então como é que ele vai pecar antes de nascer? Né? Aí ele nasceu cego porque ele pecou antes de nascer. Como? Senão todos nasceram. Mas esse é o pecado que todos nascem com pecado, então todos devemos nascer cego. Não é isso que o texto está dizendo, né? Então fala assim, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Ué, mas se ele nasceu cego, não tem como ele pecar para nascer cego, entendeu? E aí você fala assim, tá vendo? O texto, você tem que ler com cuidado. Você fala assim, mas peraí, não bate, não faz sentido. Realmente não faz sentido. Mas por que está escrito assim? Porque está errado. Essa tradução está errada. A maioria das traduções de João Ferreira de Almeida está errada. No grego antigo está assim. Senhor, ele nasceu cego por causa do pecado dos pais? Não. Nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste. Ponto. Acabou o texto. Aí eles colocam o cara pecando antes de nascer para nascer cego. É difícil. Estou rindo aqui, é brincadeira, mas a gente tem que tomar cuidado das formas que lê e como lê. Ok? Aí diz assim... Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo com os olhos do cego. Né? Fez o lodo e passou nos olhos do cego. E disse-lhe, vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou enxergando.
Então os vizinhos, aquele dantes dele tinha visto que era cego, disse: não é este aquele que estava assentado mendigando? Uns dizem: é este, outros parecem com ele. Ele diz: sou eu. Disse-lhe, pois: como se tem abrido os teus olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Yeshua fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi, e passei a enxergar. Disse-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era Shabat, quando Yeshua fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhe disse: pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei e hoje eu vejo. Então alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o Shabat. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Olha para você ver. Quando os fariseus dizem assim: ele não guarda o Shabat, ele não está dizendo, eles estão dizendo, eles não guardam o quê? As cercas que foram criadas. Ele não é um judeu, porque judeu guarda cerca, né? E ele está dizendo isso. Mas Yeshua está dizendo assim: olha, vocês estão colocando cercas acima do Shabat, acima dos mandamentos. Então os mandamentos são bons, né? Lembra uma discussão que eles viram e falam assim: olha, presta atenção, Yeshua, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos conforme o costume dos antigos. Lembra lá no texto? Conforme o costume dos antigos, não é conforme o mandamento. Seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos conforme o costume. E Yeshua vira e fala assim: hipócrita vocês são. Porque vocês estão dando mais valor aos costumes do que aos mandamentos. Lê lá no texto que você vai entender. Então a discussão de Yeshua contra esses homens era isso: pegar os costumes, as cercas e dizer: essa aqui tem que ser cumprido. Tudo bem, costume não tem problema, desde que ele não fique acima de mandamento. Então eles estavam dizendo: ele não lavou as mãos, então ele transgrediu a lei? Não, transgrediu um costume. Transgredir costume não é transgredir a lei. Mas se você comer sem lavar as mãos, você não está transgredindo a lei. Você está transgredindo o costume. Aí eles ficavam nervosos porque eles estavam transgredindo o costume. Então quando fala assim: Yeshua não está guardando o Shabat, é porque Yeshua não está cumprindo alguns costumes que eles impunham no Shabat, né? Ah, não pode curar no Shabat. Isso não está na Torá. A Torá não está dizendo que não pode curar no Shabat. Tanto que a Torá diz que a vida está acima de todos os mandamentos. Mas Yeshua estava fazendo com que os costumes não fossem observados quando ele se deparava com alguém que estava passando por uma necessidade, né, que a sua vida dependia daquilo. E Yeshua então ia lá e fazia com que aquele homem fosse liberto. Aí a discussão começava. Eles queriam pegar Yeshua porque Yeshua estava quebrando os costumes. Presta atenção nisso. Yeshua não está quebrando o Shabat, porque o Shabat permite, o Eterno permite você salvar vida no Shabat. Amém? Vamos lá. Yeshua então, o que vai acontecer? Aí eu vou ler alguns textos em Atos para você entender. Ó, Yeshua, ele então é morto, né? Foi assunto aos céus, e os discípulos agora estão perpetuando os ensinamentos de Yeshua, continuando a ensinar o que Yeshua ensinou. Se Yeshua ensinou que não é para guardar Shabat, então o que os discípulos iam fazer? Não é guardar Shabat, ponto. Mas os discípulos não estão fazendo isso. Por que os discípulos não estão fazendo isso? Porque Yeshua nunca ensinou isso. Yeshua sempre mandou obedecer à lei, tanto que ele foi exemplo para todos eles. Vamos lá. Olha para você ver em Atos capítulo 13, verso 42. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram-lhe que no Shabat seguinte lhes fossem dadas as mesmas coisas. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Aonde os gentios estão indo? No Shabat. Por que os gentios estão indo no Shabat na sinagoga? Oh, mas o gentio não é judeu, mas eles estão indo para a sinagoga no Shabat. Por quê? Porque os gentios estão convertendo aos mandamentos. Os gentios estão reconhecendo Yeshua e voltando para a verdade. E a verdade é: cumpra mandamento. Então os gentios estão indo todo Shabat para a sinagoga. Por quê? Porque o Shabat na sinagoga é onde eles vão aprender a verdade do Eterno. Então eles estão indo lá. E aí você vai ver que os discípulos estão indo lá no Shabat, ensinando, e os gentios diz assim: e saindo eles da sinagoga, né, os judeus, que são os homens que ensinavam os mandamentos e que Yeshua era o Mashiach,
Aí os gentios viravam para eles e falavam assim: olha, vem no Shabat seguinte, né, para que você nos ensine essas coisas. Aí diz assim: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes e exortavam que permanecesse na graça de Deus. Ok? Então, Paulo e Barnabé entrou dentro de uma sinagoga no Shabat. Quem estava lá dentro? Gentil. Por quê? Porque eles estavam aprendendo os mandamentos e obedecendo o Shabat. E diz assim: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir novamente a palavra de Deus. Aonde? Na sinagoga. Olha para você ver. No Shabat, o gentil e o judeu está dentro da sinagoga. Por quê? Porque é mandamento. No Shabat seguinte, aonde eles estavam de novo? Dentro da sinagoga. Porque é mandamento. É estudar. Se aproximar de Hashem. Entenda, é mandamento ir na sinagoga no dia de Shabat? Não, não é isso. Mas é mandamento se aproximar do Eterno no Shabat? Sim. Então eles iam aproximar do Eterno aonde? Na sinagoga, onde todos se reuniam para estudar a palavra do Eterno. Amém? Ah, mas ali os discípulos não faziam isso mais. Faziam, porque Yeshua não anulou o Shabat. Se Yeshua tivesse anulado o Shabat, você acha que o discípulo estava dentro da sinagoga no Shabat? Lógico que não. Mas eles estão porque é mandamento. Ok? Diz assim, Atos capítulo 15, verso 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrevam-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, né, que é a lei, porque a lei desde os tempos antigos tem em cada cidade que o pregue, e cada Shabat é lido na sinagoga. Olha que lindo esse texto. Olha, os gentios, não perturbe os gentios. Os gentios estão começando agora, não adianta vocês quererem colocar um monte de mandamento nas costas do gentio, não façam isso, não perturbem eles. Coloca 4 leis para eles obedecerem. Que 4 leis são essas? Não comer sangue, não comer carne sufocada, não cometer imoralidade sexual e nem idolatria. Ah, e o resto? Não, o resto eles têm em toda a cidade, aonde é lido Moshe, todo Shabat na sinagoga. Opa, os gentios estão indo para onde? Para a sinagoga. Que dia? Shabat. Ah, mas Yeshua quebrou Shabat? Yeshua anulou Shabat? Não. Porque senão o gentio não estava indo para a sinagoga no dia de Shabat escutar o quê? Moisés, a lei de Moisés. Se Yeshua anula a lei, para que o gentio está aí dentro da sinagoga ouvir lei? Cuidado com o que você fala. Yeshua não anulou a Torá. Yeshua não anulou a lei. Isso é papo de quem não quer obedecer mandamento. E ensina você a não obedecer. Aí sua vida vira uma maldição. Você fala, por que minha vida está uma maldição? É simples, porque você desobedece a palavra de Deus. Você está obedecendo mais o homem do que o próprio Eterno. A escolha é sua. Obedeça ao Eterno e os mandamentos do Eterno, para que a sua vida seja uma bênção. Amém? Que o Eterno continue nos abençoando. Aí, Atos capítulo 16, verso 13. Olha para você ver de novo. E no dia de Shabat saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha aos discípulos. Olha, saímos de dentro da sinagoga e fomos trabalhar? Não, porque é Shabat. E aí nós fomos para a beira do rio, aonde se acostumava a se reunir para fazer orações, porque eram Shabat, é dia de se aproximar do Eterno. Então os homens e as mulheres vinham ali, se assentavam em torno deles para ouvir os seus ensinamentos, porque é Shabat. Amém? Capítulo 16 de Atos. Quem está fazendo isso? Os discípulos, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão continuando a fazer o que Yeshua ensinou para fazer. Deixa eu dar um pulo aqui. Atos 4, verso 1. Deixa eu ver se eu separei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu voltar lá. Acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é outro assunto. Vamos lá. Agora nós vamos lá em Hebreus capítulo 4. Aqui, ó. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Vamos lá. Por que eu vou ler Hebreus para vocês?
eu vou ser muito sincero, eu nunca vi, eu não estou dizendo que nunca aconteceu, mas eu particularmente nunca vi Hebreus capítulo 4 ser ensinado dentro de uma congregação. Não estou falando judaica, messiânica, né? Lógico, que crê no Mashiach. Eu estou falando de uma congregação cristã. Por que eu nunca vi? Porque fala do Shabat. E outra coisa, Hebreus é Novo Mandamento, é Novo Testamento. Novo Testamento. Peraí, mas o Novo Testamento manda guardar Shabat? Manda os gentios guardar Shabat? Manda. Hebreus capítulo 4. E por que não é ensinado dentro das congregações, né? Dentro das igrejas? Por que não é ensinado? Não sei. Às vezes você pode perguntar para o seu líder, por que vocês não ensinam Hebreus capítulo 4 dentro da comunidade? Vamos ler? Vamos ler juntos? Presta atenção. Essa é o ensinamento que nós chamamos de Bíblia. Então, ó, cuidado. Né? A Torá é a lei do Eterno. Se você então pega o ensinamento dos discípulos e diz assim, eles ensinaram que nós devemos viver. Então, vamos lá, então vamos ler. Então, vamos ler. Diz assim, é interessante porque a Bíblia que eu estou com ela tem um tema, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas está aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Olha lá, ó. O repouso dos cristãos. Tá vendo aqui? Olha lá, ó. O repouso dos cristãos. É o tema que está em cima do texto. Ó, a Bíblia é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Bíblia apologética de estudo, né? Edição como é que é? Tá ao contrário aqui. Ampliada, ok? Vamos ler o texto? Tá assim, ó. O tema, o repouso dos cristãos. Ou do cristão. Vamos lá. Tentamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, né? Como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naquele que a ouviram. Presta atenção, olha. A palavra de Deus foram pregada a nós como foram pregadas para eles. Né? Então ela não foi diferenciada para ninguém. A palavra foi uma só, tanto para os antigos quanto para nós. Ela foi pregada. O problema é que não está tendo aproveito no meio de vós porque vocês não estão ouvindo com fé. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei. Olha, porque os que temos crido entramos no repouso, tá? A palavra hebraica que é Shabat, repouso, descanso. Entramos no Shabat. Assim jurei na minha ira, diz o Senhor, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Opa! Quando o Eterno se irou com os homens, porque os homens estavam transgredindo, ele diz, não entrarão no meu Shabat, no meu repouso. Tá? Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º. Opa! Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º. Qual é o dia 7º? Primeiro dia, domingo. Segundo dia, segunda. Terceiro dia, terça. Quarto dia, quarta. Quinto dia, quinta. Sexto dia, sexta. Sétimo dia, Shabat. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. E repousou Elohim de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje o Eterno determina, né? Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Olha que tá. Hoje, novamente, o Eterno determina em certo dia. Quer dizer, Eterno diz assim, ó, não entrarão mais no meu Shabat. Mas hoje, novamente, o Eterno determina. E diz assim, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso no outro dia?
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha para você ver. Lá na frente diz assim, olha, o Eterno irou-se e diz que ninguém vai entrar no Shabat porque está desobedecendo. Mas ele disse assim, não, mas Deus determinou de novo. Deus pegou um dia e disse, hoje vocês novamente entrarão no meu Shabat. Porque resta ainda, verso 9, um repouso para o povo de Deus. Opa, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Se é povo de Deus, então obedece o mandamento, porque o Eterno está falando que ainda resta para você um dia de repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou da sua obra, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar no Shabat, tá bom? Tradução grega, Shabat, tradução aqui em português, repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha para você ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma que é encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante aos olhos daquele a quem o tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Yeshua de Elohim, que penetrou nos céus, retalha firmemente a sua confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que nós, como nós, em tudo foi tentado na sua espada. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados pelo tempo oportuno. Pois, esforça-te, pois, para entrares no Shabat. Olha para você ver. Olha o que ele disse. Esforça-te, pois, para obedeceres o Shabat. Olha que lindo, ó. Espera aí. Determina outra vez o certo dia hoje ouvides, não endureçais vosso coração, porque se Josué houvesse dado repouso, não faria depois disso outro dia, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, próprio repousou daquilo. Procuremos, pois, entrar no repouso para que ninguém caia no mesmo peso de desobediência. Olha para você ver. Tem tradução que está assim, não é procuremos, é esforça-te, pois, para entrar no repouso do Senhor. Esforça-te, pois, para entrar no repouso do Senhor. No sétimo dia está assim, porque presta atenção, porque no certo lugar disse assim, achando do sétimo dia, ok? A tradução portuguesa traduz aqui Shabat como repouso, mas a palavra Shabat significa repousar, cessar, parar, estagnar. Agora é interessante, por quê? Porque eu sempre ouço as mensagens apregoadas dizendo assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Sim, é verdade. Mas pega o contexto de onde isso está sendo dito. Esse contexto de que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, está falando do Shabat. Tá? E aí as pessoas pegam só essa parte do texto e pregam em cima desse texto. Mas por que não pega o texto todo? Por que não ensina o texto todo? Que o texto todo está dizendo assim, olha, você precisa repousar no Shabat, porque esse é o dia que o Eterno escolheu para que todos que amam o Shabat obedeçam. Porque como aqueles que desobedeceram, o Eterno foi lá e excluiu do dia dele, que o Eterno diz assim, eu não permito vocês entrar no Shabat, porque eu conheço o seu coração é mau, seu coração não deseja a minha presença, a minha palavra, a verdade, vocês têm desobedecido a mim, por isso vocês não entrarão no meu Shabat. Mas agora o Eterno estabelece novamente, o Eterno escolheu um dia esse, a partir desse dia eu farei com que vocês, o meu povo, entre novamente no Shabat. Né? E por quê? Porque vocês entrarão no meu repouso. Aí a palavra diz assim, esforça-te, pois. Lê na sua Bíblia aí que você vai ver uma tradução que está assim, esforça-te, pois, para entrares no meu Shabat. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa se esforçar. Primeiramente, Shabat ele começa sendo obedecido através do esforço. Você não está acostumado a se deleitar no Shabat. Shabat não é um dia de deleite para você. Então você vai se esforçar para cumprir esse mandamento. A partir do momento que você se esforçou para cumprir esse mandamento, você vai começar a sentir prazer naquilo.
e você vai entender o que é o Shabat. E ele finaliza assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a divisão da alma, espírito, junto e medula. Pô, peraí, a palavra de Deus é viva e eficaz. E a Terra está mandando você cumprir Shabat, porque a palavra é viva e eficaz. Ok? Então assim, esse já é, me parece que é o 4º vídeo, né? Eu vou mandar esse vídeo para vocês, mas nós vamos finalizar no 5º vídeo. Eu vou estar respondendo algumas perguntas, né? Lendo um outro texto para vocês entenderem e que vocês possam crescer aí. Lembrando que Yeshua nunca quebrou Shabat, Baruch Hashem por isso, que você entendia, ensinaram para você que Yeshua tinha quebrado, mas você vai entender agora que não. Yeshua nunca fez isso. Os discípulos continuaram obedecendo o Shabat, cumprindo o Shabat, e a comunidade continuou cumprindo o Shabat. E aí quem anula o Shabat não foi os discípulos, não foi Yeshua, foi a igreja romana, né? Foi lá, o Império Romano foi lá, anulou o Shabat, falou: a partir de agora vocês não vão obedecer o Shabat. E eu vou explicar para vocês no próximo estudo, porque disseram assim: não, nós guardamos o domingo no lugar do sábado, porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Não foi. Yeshua ressuscita no Shabat. Se você pegar o texto e falar assim: porque até no Shabat eu sou o Senhor. Até no Shabat o Filho do Homem é o Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele vai ressuscitar no Shabat. Tá? Ele não ressuscitou no domingo, não. Então vamos ler e estudar isso aqui na Bíblia, você vai ver que não foi assim. Ok? Shalom, shalom, que a Terra nos abençoe. Até o próximo vídeo.